Você já percebeu que mesmo se esforçando muito, você não consegue os resultados que você busca e nem ser ouvida ou respeitada? Isso porque o esforço não é suficiente para que alguém te respeite ou te escute. Mas hoje eu vou te ensinar a virar essa chave. Eu sou Joelma Junqueira, especialista em comunicação e posicionamento. E aqui neste canal eu ajudo mulheres a falar com autoridade e se posicionar da maneira que elas desejam. Talvez na sua comunicação, no trabalho, na família, você tenha sentido medo de se expressar. Talvez você tenha tido uma opinião relevante ou uma ideia genial, mas pelo hábito de suprimir a sua voz, você tenha pensado que as pessoas não estariam interessadas em ouvir o que você tinha a dizer. Talvez você tenha pensado que você ainda não aprendeu a maneira correta de se comunicar, que você ainda não é suficiente para se expressar e que por conta disso você ainda não merece ser respeitada. Se isso aconteceu com você, eu preciso confessar que isso também já aconteceu comigo muitas vezes. Em muitas ocasiões, eu escondi a minha voz. Em muitas ocasiões, eu não emitia a minha opinião, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de que, se eu desse uma opinião contrária, as pessoas deixariam de gostar de mim. As pessoas deixariam de fazer coisas por mim e de me oferecerem o seu amor. Muitas vezes eu estava barganhando o amor das pessoas. Mas sabe qual é a verdade? Ninguém gosta de um bonzinho. Ninguém respeita uma pessoa que é boazinha. As pessoas não estão interessadas em pessoas boazinhas. As pessoas valorizam pessoas que se respeitam, se posicionam com firmeza e que decidem com assertividade. Se você sentiu insegurança ao se expressar, se você sentiu medo de ser julgada, se você até sentiu dificuldade de se posicionar no trabalho ou na família, isso não aconteceu porque você não tem valor. Isso aconteceu porque ninguém te ensinou como usar a comunicação como ferramenta de poder. Mas isso acaba hoje, porque eu vou te dar o passo a passo do que você pode fazer para começar a exercitar a sua voz. Começar a fazer o exercício de se posicionar com clareza e ter mais autocontrole. Eu não vou cansar de te dizer que o primeiro passo é o autoconhecimento. Se você ainda não conhece quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos mais débeis, se você ainda não sabe aonde você quer chegar, se você não sabe onde você está neste momento, é muito difícil que você consiga se posicionar. Se você não sabe o que você deseja, se você não sabe de quais pessoas você quer se aproximar e nem o porquê você precisa estar se relacionando com elas, você vai ficar perdida nas relações. Então, o primeiro passo, e esse é o mais difícil, é que você tire tempo para realmente se conhecer. Conhecer quais são os seus pontos fortes, conhecer onde você precisa melhorar, porque sim, bonita, você tem muitas questões para resolver com você mesma. Se você não sabe quem você é, se você não conhece em quais pontos você precisa melhorar, quando você começar a atuar, você vai sentir a sensação da impostora. Você mesma vai começar a se julgar na hora errada. Quando você se antecipa em decidir o que você vai dar prioridade primeiro, quando a voz da sabotadora vem, em vez de você pensar, não mereço este lugar, ou eu não sou boa o suficiente, o que vai vir na sua cabeça é, já estou trabalhando nisso. Eu tenho consciência disso e ainda assim estou completamente pronta para assumir esta responsabilidade ou este lugar, porque sei que ainda que eu precise melhorar nestes aspectos, ainda há em mim muito potencial e eu sou uma fortaleza em outros aspectos. Em outros vídeos, eu também já te contei que quando nós estamos trabalhando muito na emoção, significa que nós estamos com a nossa razão em baixa. Se você está muito emocional,
Se existem questões que você ainda não consegue resolver e se você ainda não consegue ter controle emocional, muito provavelmente você tomará decisões de forma precipitada. E isso vai criar uma má reputação em relação às decisões que você toma ou à forma como você atua. Então, busca aprender a se controlar. Busca aprender a ter controle emocional. Porque nestes momentos, quando essas vozes externas começarem a questionar aquilo que você pode, aquilo que você sabe, ou então quais são os seus limites, você manterá o controle emocional e conseguirá administrar todas as crises, quer sejam crises internas ou crises externas. É muito difícil que você consiga se posicionar com autoridade, que você se posicione como alguém que tem algo relevante a dizer, se você está ainda aprisionada nos seus medos, se você ainda está aprisionada por falta de controle emocional. É impossível que você tome uma decisão de forma assertiva ou que você se posicione com autoridade se você está tomando decisões baseadas na raiva, no medo, na insegurança ou pela aceitação de outras pessoas. O controle emocional é importante para que você tome decisões baseadas em dados, em fatos, em informações objetivas e não na expectativa que você tem de ser aceita, amada por outras pessoas. Uma outra coisa que vai fazer com que você se destaque é aprender a falar bem. Oratória não é dom, é treino. Você pode treinar as habilidades para se comunicar de uma forma clara, concisa e que faça com que as pessoas entendam exatamente o que você quer dizer. Para que você tenha consciência disso, para que você treine essas técnicas, para que você desenvolva a habilidade da oratória, aqui no canal nós já temos dezenas de vídeos que vai te ajudar a se comunicar de uma forma assertiva. Tira um momento, comece a assistir esses vídeos, faz anotações, treina com seus amigos, com seus familiares e você vai perceber como rapidamente você vai começar a conversar de uma forma atrativa e de uma maneira que as pessoas fiquem inspiradas e com desejo de continuar a te escutar. Muitas pessoas perguntam o que é posicionamento. Se você está perguntando o que é posicionamento, significa que você não está se posicionando bem. Posicionamento é a maneira como você se comporta e como este comportamento está alinhado aos seus princípios e a seus valores. Quando você tem uma comunicação que é alinhada a seus princípios e a seus valores, você está se posicionando corretamente. Quem não se posiciona, quem muda de opinião a partir da maré, quem fica cambaleando entre um ponto e outro, quem não sabe o que deseja, quem ainda não entendeu quais são os seus princípios e seus valores, não tem o respeito. Se você tem medo de se posicionar e ser rejeitada, entenda que você já está sendo rejeitada por não se posicionar. As pessoas têm o direito de ter opiniões diferentes das suas. Você tem o direito de ter opiniões diferentes das outras pessoas. Mas quando você se posiciona de forma respeitosa e assertiva, as pessoas vão te respeitar não pela opinião que você está emitindo, mas pela maneira como você diz aquilo que você acredita. Você tem neste momento uma escolha. Você pode continuar se escondendo ou pode decidir hoje se posicionar com coragem. Essa escolha só depende de você. Muitas vezes você acredita que precisa ser a boazinha porque na sua cabeça, quando você é boazinha, você gera um crédito com a outra pessoa. Mas saiba que quando nós usamos de generosidade com outra pessoa, isso não necessariamente faz com que essa pessoa se sinta em dívida com você. Na verdade, o que acontece com muita frequência é que quando apelamos para a bondade das outras pessoas, muitas vezes as pessoas irão se ressentir.
Imagina que você viveu uma fase da sua vida em que você tinha mais condições financeiras do que sua amiga. Isso foi na época da escola. Naquele momento, a sua amiga vivia uma situação de mais vulnerabilidade e era você quem a recorria. E aí os tempos passaram e agora a situação se inverteu. Você precisa apelar nesse momento para a generosidade da sua amiga para que ela resolva um problema financeiro seu. Você acha que realmente essa pessoa vai se sentir impelida em te ajudar só porque você vai lembrá-la do tanto que você a salvou no passado? Provavelmente, se você começar a recordar o quanto que você já ajudou essa amiga, ela vai se ressentir com você. Ela vai julgar que você está jogando na cara e não que você está apelando para a bondade ou generosidade dela. Então entenda que se você precisa auxiliar alguém, você precisa pensar primeiro se você deseja fazer isso. Depois, se você pode fazer isso. Depois, quais serão as implicações após essa ajuda? Essa pessoa vai começar a construir a ideia de que você é responsável por ela ou essa ajuda é aquela necessária para que a pessoa comece a cuidar da própria vida. Em alguns casos, fornecer ajuda para algumas pessoas significa adotar a vida de outra pessoa. Muitas pessoas se comportam de maneira infantil porque estão sempre sendo ajudadas ou então sendo salvas por outros adultos. Então, primeiro avalie se essa ajuda que você vai fornecer é porque você deseja, você pode e porque aquilo realmente vai mudar a vida de outra pessoa e vai torná-la mais independente de você e não mais dependente. Se você precisa se sacrificar para que alguém tenha uma experiência que você ainda não experimentou, você está com um desvio de prioridade. Imagine se você agora vai começar a construir os sonhos de outra pessoa quando você ainda não construiu os seus próprios sonhos. Você está com uma distorção. Uma coisa é nos colocarmos à disposição e auxiliarmos as pessoas, a outra coisa é anular a nossa própria vida em detrimento das escolhas de uma outra pessoa sob a expectativa de um dia sermos amados ou reconhecidos. Se você tem dificuldade de dizer não e por isso você se torna a boazinha até quando essa não era a sua intenção, existe uma técnica poderosa para que você consiga dizer não de uma forma mais assertiva. Então comece a experimentar quando as pessoas começarem a te pedir favores, você diz: sim, eu posso fazer isso, mas eu vou fazer isso em tal dia, em tal hora e de tal maneira. Assim você começa a treinar, a se posicionar e a colocar limites nas outras pessoas e mostrar para as pessoas que você não está disponível o tempo inteiro. Uma coisa que também acontece muito com a pessoa boazinha é não escolher bem de quem ela se aproxima. É muito comum na vida do bonzinho um monte de ladrão de energia. Pessoas que estão ali apenas como sanguessuga, sugando o tempo, os recursos financeiros, a energia e até a paciência do bonzinho. Então escolhe sabiamente de quem você se aproxima. As pessoas não vão te ouvir e te valorizar porque você tem uma legião de seguidores que na verdade são uma legião de sugadores. As pessoas respeitam aqueles que se posicionam bem. Se ainda não está bem claro para você como é que você vai começar a se posicionar da maneira adequada, eu vou te explicar agora o passo a passo de um bom posicionamento. Eu trouxe aqui para você 4 dicas poderosíssimas que vai fazer com que você se torne mais ouvida, sem ser a boazinha. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, fez todo sentido. E começa a trabalhar nos aspectos que vai fazer a diferença para você. No seu caso, o que você precisa trabalhar? É o seu posicionamento? É o seu controle emocional?
é aprender técnicas para falar bem. No seu caso, qual pilar você precisa dar prioridade agora? Faça isso por você.